A terra disse não, e ele não ouviu. Esta não é uma história sobre agricultura. É sobre quantas vezes a vida nos nega o que mais desejamos e o que acontece quando decidimos desafiar o não. Tudo começou num lugar onde o sol não aquece, queima, onde a terra não abraça, machuca. Nos confins do sertão baiano havia um pedaço de terra que parecia amaldiçoado. Os antigos chamavam de terra salgada, um apelido que carregava o peso de todas as tentativas fracassadas. Gerações inteiras haviam tentado domesticar aquele solo hostil onde até os cactos pareciam sofrer. E no centro dessa paisagem desolada, um homem de nome Elias preparava-se para cometer o mesmo erro que todos consideravam inevitável. Ele não sabia ainda que o maior perigo não era a terra infértil, mas a herança de derrota que carregava nos genes. Seu avô tentara, seu pai tentara. Ambos falharam, ambos molharam com as mãos calejadas e o espírito quebrado pela mesma terra que agora ele desafiava. O que faz um homem insistir onde todos falharam? O que acontece dentro de uma alma quando ela decide que um não é apenas um começo mais difícil? Elias era diferente dos outros homens da vila. Enquanto todos migravam para as cidades grandes em busca de sorte fácil, ele via naquelas terras abandonadas uma promessa que ninguém mais conseguia enxergar. Os mais velhos balançavam a cabeça quando o viam passar. Loucura! Sussurravam entre si. O menino herdou a teimosia do avô e vai herdar o mesmo fim. Mas Elias carregava um segredo que ninguém conhecia, um caderno surrado onde seu avô anotara durante 30 anos cada tentativa, cada fracasso, cada pequeno sucesso na luta contra a terra salgada. Aquele caderno era mais que papel, era um mapa de guerra contra a própria natureza. E naquela noite específica, com o vento quente do sertão batendo na janela de madeira solita, Elias descobriu uma anotação que mudaria tudo. O segredo não é vencer a terra, é entendê-la. Ela não é nossa inimiga. É apenas diferente. Aquelas palavras ficariam ecoando na mente de Elias como um sino num vale silencioso. Enquanto isso, Maria, sua esposa, observava da porta da cozinha. Ela via a obsessão no olhar do marido, a maneira como seus dedos percorriam as páginas amareladas do caderno como quem reza um terço. Elias, chamou ela suavemente. Talvez seja hora de aceitar, mas ele ergueu os olhos com uma centelha que ela não via há tempos. Aceitar é morrer um pouco a cada dia, Maria. Prefiro tentar e falhar. A primeira manhã de trabalho começou com o sol nascendo como uma bola de fogo sobre o horizonte seco. Elias chegou ao terreno com uma enxada velha e um balde de sementes que economizara por meses. A terra estava tão dura que cada golpe de enxada soava como metal batendo em pedra. Seus braços doíam, suas mãos sangravam, mas seu espírito permanecia intacto. Nos primeiros dias nada aconteceu. Nas primeiras semanas, ainda nada. Os vizinhos passavam pela estrada poeirenta e riam a escondidas. Desta vez nem brotou, comentavam. Elias ouvia tudo em silêncio, mas à noite, abriu o caderno do avô e encontrava conforto nas anotações sobre paciência. A solidão do fracasso é uma companhia pesada, mas ele descobriu que há uma diferença entre estar sozinho e se sentir sozinho. Ele tinha o caderno, tinha seus sonhos, tinha Maria que, mesmo cética, nunca deixou de preparar seu jantar. Até que numa manhã de quinta-feira, algo aconteceu. Um verde tênue rompeu a superfície rachada da terra. Brotos frágeis como esperança nasceram contra todas as probabilidades. Naquele momento, Elias cometeu um erro que quase todos cometem na primeira vitória. Achou que a batalha estava ganha. A natureza não gosta de ser subestimada. 2 semanas depois, quando os brotos já tinham alguns centímetros de altura, veio o primeiro grande teste. O céu escureceu de repente, não com nuvens de chuva, mas com uma nuvem de gafanhotos. Era uma praga bíblica descendo sobre o seu pequeno oásis de verde. Em minutos tudo desapareceu. Tudo! Elias ficou parado, imóvel, olhando para o nada que restava. Suas mãos tremiam, seus joelhos ameaçavam ceder. Pela primeira vez duvidou. Pela primeira vez as palavras do avô pareceram vazias. Foi então que ele fez algo que parecia ilógico. Em vez de chorar ou desistir, ajoelhou-se e começou a cavar com as mãos nuas na terra que lhe roubara o suor e as esperanças. Cavou, até encontrar as raízes que os gafanhotos não conseguiram alcançar. Eram finas, quase invisíveis, mas estavam lá. A vida, ele percebeu, sempre encontra um jeito de sobreviver, mesmo que tudo na superfície pareça destruído. Essa revelação mudaria não apenas seu destino, mas o destino da própria terra. O verdadeiro turning point veio disfarçado de desgraça. Uma seca implacável caiu sobre a região. Os riachos secaram, os poços baixaram, e o gado começou a morrer. Todos na vila olhavam para o céu em busca de uma resposta que não vinha. Elias, porém, olhou para baixo. Lembrou-se de outra anotação do caderno do avô. A água não some, apenas se esconde. Enquanto todos se preparavam para abandonar suas terras, ele começou a cavar. Não um poço comum, mas algo que os locais consideravam lenda.
um poço de veio d'água subterrâneo. Os mais velhos remam abertamente agora. Louco varrido, diziam. 20 dias cavando, 30 dias. As mãos de Elias agora eram cascas endurecidas de calo e sangue seco. Maria levava-lhe água e comida, seu rosto uma máscara de preocupação. Por que tanto sofrimento, Elias? Perguntou ela no 30º dia. Ele mostrou-lhe o caderno aberto numa página específica. Meu avô escreveu que a terra só se entrega para quem não desiste. No 40º dia, a terra mudou de textura. Ficou úmida, e então, um filete de água limpa e fria brotou do fundo do poço. Naquele momento, Elias não comemorou. Apenas molhou o rosto e sorriu. Ele entendera finalmente o que seu avô quis dizer. A terra não estava contra ele, apenas mostrava seu jeito peculiar de cooperar. Mas as batalhas maiores raramente vêm de fora. O sucesso de Elias começou a despertar algo feio nos corações daqueles que riam dele. A inveja é uma erva daninha que cresce melhor em solos férteis de conquistas alheias. Os mesmos homens que o chamaram de louco, agora sussurravam que ele tinha feito pacto com forças obscuras. A solidão do fracasso é dolorosa, mas a solidão do sucesso pode ser mortal. Elias descobriu isso quando acordou uma manhã e encontrou sua plantação parcialmente destruída, não por pragas ou seca, mas por mãos humanas. Alguém da própria vila, movido pela inveja e pela raiva de ver seu fracasso refletido no sucesso alheio, tentou arruinar seu trabalho. A dor dessa traição foi mais profunda do que qualquer seca, mais amarga do que qualquer praga. Maria o encontrou chorando silenciosamente entre as plantas danificadas. Vamos embora daqui, ela suplicou. Construímos em outro lugar. Elias secou os olhos e olhou para a terra que agora mostrava suas primeiras cicatrizes humanas. Não, ele respondeu com uma calma que assustou. Se fugirmos agora, estaremos ensinando a terra que o ódio vence, e isso é uma lição que não posso permitir que ela aprenda. O que acontece quando você para de lutar contra a terra e começa a dançar com ela? Elias descobriu que a agricultura não é uma batalha, é uma parceria. Ele começou a notar padrões que ninguém mais notara, registrando tudo no caderno que agora dividia espaço com suas próprias anotações. Como certas plantas cresciam melhor perto de outras, como os insetos que todos consideravam pragas na verdade tinham seu papel no equilíbrio natural, como a terra salgada, se tratada com paciência e entendimento, podia produzir frutos com um sabor único e intenso que nenhuma terra fértil comum conseguia reproduzir. Seu pequeno terreno começou a florescer de uma maneira que parecia miraculosa, mas não era milagre, era atenção. Era dedicação. Era o tipo de amor que não exige, mas compreende. As mesmas pessoas que destruíram parte de sua plantação começaram a observar de longe, com curiosidade substituindo a inveja. Um menino da vila chamado João começou a visitá-lo todas as tardes. Como você faz? Ele perguntou um dia. Elias olhou para um horizonte onde o sol começava a se pôr. Não estou fazendo nada especial, João. Apenas escuto o que a terra quer me dizer. Ela sempre fala, mas a maioria de nós esqueceu como ouvir. O inverno seguinte trouxe o teste final. Chuvas torrenciais caíram por dias, algo raro no sertão. Os riachos transbordaram, as estradas desapareceram sob a água, e a plantação de Elias ficou ameaçada de alagamento. Todos na vila se recolheram em suas casas esperando a tempestade passar, mas Elias saiu sob a chuva com uma pá e começou a construir pequenos canais para direcionar a água para onde ela era mais necessária. A visão era tão absurda que alguns vizinhos inicialmente riam de dentro de suas casas secas, até que perceberam que ele não estava lutando contra a chuva, estava trabalhando com ela. Um a um, primeiro com vergonha, depois com determinação, outros homens saíram de suas casas e foram ajudá-lo. Naquela noite, sob a chuva insistente, algo nasceu naquele campo que era mais importante do que qualquer plantação, uma comunidade. A terra que sempre dividiu as pessoas agora as unia, e Elias, o louco, o teimoso, o filho do fracasso, tornou-se silenciosamente o líder que ninguém sabia que precisava. A colheita daquele ano não foi a maior da região, mas foi a mais significativa. Cada fruto carregava o peso de uma lição, o sabor de uma batalha vencida, a doçura de uma compreensão alcançada. Elias não vendeu sua produção para os grandes mercados como todos esperavam. Em vez disso, organizou uma feira na vila e distribuiu as sementes de suas plantas adaptadas gratuitamente para todos os vizinhos. O verdadeiro tesouro não é o fruto, ele explicou para a multidão perplexa, é o conhecimento de que podemos transformar o não em sim. A terra salgada, outrora símbolo de fracasso, tornou-se símbolo de esperança. Anos depois, aquela região seria conhecida não pela pobreza do solo, mas pela riqueza da inovação agrícola que nasceu da teimosia de um homem que se recusou a aceitar um não. João, o menino que o visitava todas as tardes, cresceu e tornou-se agrônomo, levando os métodos de Elias para outras comunidades. O ciclo continuava, como sempre continuara, a vida encontrando um jeito. Esta história parece ser sobre agricultura, mas na verdade é sobre você. Quantas vezes a vida lhe disse não,
Quantas vezes você olhou para seus sonhos como aquela terra seca e infértil, achando que nada jamais cresceria ali? Quantas pessoas riam das suas tentativas, chamavam você de louco, disseram que você estava desperdiçando seu tempo? A lição de Elias é simples, mas profunda. Todo não carrega dentro de si um sim, esperando as condições certas para nascer. A terra disse não para Elias porque ele ainda não estava pronto para ouvir o sim. O fracasso do avô, o fracasso do pai, tudo fazia parte de um processo de aprendizado que culminaria nele. Sua teimosia não era arrogância, era fé. Fé no processo, fé no crescimento, fé na vida. Hoje, eu quero que você pense, onde na sua vida a terra está dizendo não? Onde você está sendo chamado de louco por acreditar no que os outros não conseguem ver? O que você precisa parar de lutar contra e começar a entender? O segredo não é vencer a vida, é dançar com ela, é ouvir o que ela realmente quer dizer, não o que você quer ouvir. E quando você finalmente entender essa diferença, descobrirá que os nãos eram sempre sementes disfarçadas de pedras. Se esta história tocou você de alguma forma, se fez você lembrar de algum não na sua vida que pode ser um sim esperando para nascer, então eu tenho um convite. Primeiro, deixe um comentário dizendo qual foi o maior não que você transformou em sim. Sua história pode inspirar outros como Elias inspirou toda uma comunidade. Segundo, inscreva-se neste canal porque toda semana trazemos uma nova história de superação que vai te dar coragem para enfrentar seus próprios desertos. E terceiro, clique no like se você acredita que toda terra aparentemente infértil carrega dentro de si o potencial para florescer. A jornada de Elias não terminou aqui. Na próxima semana, vamos contar como ele enfrentou o maior desafio de todos, o sucesso. O que acontece quando você consegue tudo o que queria e descobre que a batalha apenas mudou de campo? Não perca, sua transformação começa agora. Basta você decidir que o não é apenas o começo da conversa.